Olá, bom dia, ou boa tarde, boa noite, vai depender do horário que vocês estiverem assistindo essa live. Então vamos entrando, chamando os amigos, compartilhando com um aviãozinho aí para chamar os amigos para mais um Evangelho no Lar, aqui através da página do Lar Espírita Casa do Samaritano. Então sejam todos bem-vindos. E vamos aguardar enquanto o Instagram fica fazendo o chamado para que possam entrar e compartilhar conosco o Evangelho do dia. Então, sejam todos bem-vindos. Enquanto isso, quem desejar pegar um copo com água, uma garrafa, colocar do lado para que durante o Evangelho essa água seja magnetizada, né? Que a gente possa depois consumi-la, né? Uma água fluidificada. Fiquem à vontade. Quem também desejar acompanhar, pegue o Evangelho. Hoje nós estaremos concluindo o capítulo 16. Né? Então vamos todos se aproximando, chegando. Bom dia. Eu gostaria que vocês pudessem me dar um feedback se o som ele está bom, a imagem. O som ao fundo tá alto, você precisa baixar um pouquinho. Falem pra mim como está aí a recepção. Tá sem áudio? Alex, você não me escuta então? Não está me escutando? Oi, alguém pode dar um feedback se o áudio já melhorou, tá ok? Dei uma mexida aqui, mas acho que não alterou muita coisa. Tá sem áudio? Nossa. Vocês estão conseguindo me ouvir? Me escutam então? Bom dia. Confirmem se estão conseguindo me ouvir. Está ok o som? Ah, tá ótimo. Obrigada, Maria. Obrigada. Então, sejam todos bem-vindos, né, a mais uma manhã de sexta-feira, linda, né? Para muitos, aproveitando o feriadão, a última sexta-feira do mês de outubro, né? E aí a gente vai, para aqueles que vão aproveitar o final de semana prolongado, ouvir um pouco do Evangelho. Não tem coisa mais aconchegante, tanto para o nosso coração, mente, espírito, tá? Obrigada, Alex, pelo retorno, obrigada, tá? Então, meus queridos, a gente pode começar fazendo a nossa leitura do Evangelho, né? Discutindo um pouquinho alguns pontos que eu coloquei aqui para que a gente possa trocar essa energia boa, participem, né? E antes de começarmos o Evangelho, eu separei aqui uma mensagem que eu acho muito oportuna para o Evangelho que nós vamos discutir agora pela manhã. O título da mensagem chama-se A Caridade. Né? A caridade, ela é muito maior que a esmola. Ser caridoso é ser profundamente humano. É aquele que nega entendimento ao próximo, aquele que nega entendimento ao próximo, aquele que nega entendimento ao próximo pode inverter consideráveis fortunas no campo de assistência social, transformar-se em benfeitor dos famintos, mas terá de iniciar, na primeira oportunidade, o aprendizado do amor cristão, para ser efetivamente útil. É por isso que a caridade, antes de tudo, pede compreensão.
não basta entregar os haveres ao primeiro mendigo que surge à sua porta, para que possa ser virtude sublime. É preciso entender-lhe a necessidade e ampará-lo com amor. Desembaraçar-se dos aflitos, oferecendo-lhe o supérfluo. É livrar-se dos necessitados de maneira elegante, com absoluta ausência de iluminação espiritual. Fora da caridade não existe efetivamente salvação para os que perderam a luz. O manto dessa virtude sublime cobre a multidão dos pecados. Entretanto, em todas as ocasiões é preciso muito discernimento para que o nosso coração não transforme os pães da possibilidade divina em pedras da vaidade humana. Essa é uma mensagem do irmão X, psicografada por Chico Xavier. Então, meus queridos, agora vamos fazer a nossa prece inicial, né? Para aqueles que desejarem fechar os olhos como uma forma de melhor concentração, visualizar uma paisagem iluminada, a imagem do próprio mestre. Fiquem à vontade, não é um ritual, é apenas uma forma de poder ficar mais em sintonia com a vibração da oração. Mestre amado, Pai de infinita misericórdia e bondade, gratidão por estarmos aqui, nesta manhã, mais uma vez, reunidos em Teu nome, ouvindo os Teus ensinamentos, as Tuas belíssimas lições, que possamos, Mestre, através da espiritualidade amiga, nos inspirar, para que a gente possa estar com coração e mente receptivos e dessa forma internalizar todas as tuas lições. Fica conosco, Mestre, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus queridos, vou tirar aqui o som para que a gente possa ouvir a mensagem do Evangelho dessa manhã de sexta-feira. Então, o Evangelho de hoje, ele está no capítulo 16. E no capítulo 16 fala, não se pode servir a Deus e a Mamon. E a parte em que nós vamos falar, ela está no final do capítulo, Instruções dos Espíritos, mais especificamente o item 15. Então, hoje nós estaremos fechando um item, que foi começado há 2 dias atrás, com as nossas queridas colaboradoras, em que a gente vai fechar a discussão, o entendimento sobre o desprendimento dos bens terrenos. Tá? Então, no item 15, ele fala da transmissão da riqueza. Faz-se o seguinte questionamento. O ensinamento que diz ser o homem apenas o depositário da riqueza que Deus lhe permite gozar durante a sua existência, tira a ele o direito de transmiti-la aos descendentes? O homem pode perfeitamente transmitir, após a morte, aquilo de que ele desfrutou durante a vida. Porém, esse direito está sendo subordinado à vontade de Deus, que pode, quando quiser, impedir os herdeiros de desfrutar dessa riqueza. É assim que vemos desabar fortunas que pareciam solidamente estáveis. A vontade do homem para manter sua riqueza dentro da sua descendência é, portanto, impotente. É claro que isso não lhe tira o direito de transmitir o empréstimo que recebeu, uma vez que Deus o retirará se julgar conveniente. São Luís, Paris, 1860. Então, meus amigos, vejam que interessante
esse questionamento ao tempo em que a resposta ela é brilhante. Né? Poder transmitir os bens aos nossos descendentes, isso é fato e é legítimo. Mas se essa fortuna de alguma forma poderá atrasar o processo evolutivo desses descendentes, a qualquer momento Deus pode não permitir que esses descendentes recebam, então, essa herança. Então, vejam, tudo dentro da providência divina. Então, hoje a gente vai discutir exatamente isso. E para que a gente possa contextualizar e entender um pouco mais a mensagem, eu achei uma história muito interessante que eu vou trazer aqui para vocês, que a gente pode refletir com a moral da lição que ela pode nos trazer. Então, acompanhem comigo. Conta-se que Diógenes destacou-se entre os sábios gregos e chegou a ser professor de Alexandre, da Macedônia. Um dia, começou a questionar os costumes do seu tempo e a necessidade dos bens materiais. Resolveu, então, adotar uma vida totalmente desprendida e ficou morando dentro de uma pequena barraca, tendo para o seu uso pessoal somente uma cuia com água. Depois de algum tempo, Diógenes descobriu que nem mesmo essa cuia com água ele precisava, pois usando as duas mãos, ele poderia pegar a água e assim consumir, além de limpar-se. Pensando dessa forma, Diógenes jogou a cuia fora. Então, quando Alexandre invadiu a Grécia, fez questão de ir visitar o seu antigo professor e mestre. Encontrando-o sob o sol, junto à sua barraca, entregue aos seus próprios pensamentos, Alexandre disse: Você já deve saber que conquistei a Grécia e que todas estas terras agora fazem parte do meu império. Como você foi meu professor, mestre, e sempre o admirei, quero recompensá-lo de alguma forma. Diga-me, mestre, o que você deseja? E aí, calmamente, houve aquele silêncio por um certo tempo. Alexandre e todos os integrantes da sua escolta aguardavam com curiosidade a resposta do filósofo. E aí Diógenes disse: Posso pedir mesmo, Alexandre? Ele respondeu: Sim, peça. O que desejo é que você saia da frente do sol, pois está impedindo que os seus raios quentes toquem o meu corpo. Alexandre não respondeu absolutamente nada, apenas saiu da frente do sol e, naquele pequeno gesto, tentou compreender a filosofia de vida do seu antigo mestre. Olhou mais uma vez para Diógenes, em sua pequena barraca, olhou para os seus soldados, tomou as rédeas do seu cavalo e seguiu seu caminho rumo à conquista da Ásia. Então, vejam que lição. E não só essa história, mas muitas outras nos inspiram a refletir sobre o desprendimento dos bens terrenos. Logicamente que esse desprendimento ele é necessário para que a gente prossiga a nossa caminhada evolutiva. Porém, a gente precisa ter uma linha bem tênue entre o necessário, o exagero e o de menos. Com essa passagem, a gente percebe que, para muitos, a simplicidade ela é suficiente. O desprendimento de valores terrenos é suficiente para se sentir feliz, para viver feliz. E já para outros, nem tanto. Em nenhum momento se condena a fortuna, a riqueza, principalmente aquela que advém
do trabalho laboroso, árduo, do esforço. Isso é nobre, isso é a recompensa de um esforço. Em nenhum momento se fala que os ricos têm que se despojar dos seus bens e viver como errantes. Não. Mas saber usar com sabedoria, aprender a usar os bens de forma sábia, eis o segredo. Então, a gente pode citar assim exemplos belíssimos. Francisco de Assis, ele é um dos exemplos de grande desprendimento de bens terrenos. Madre Teresa de Calcutá, também uma abnegada irmã, que mostrou-nos o desprendimento dos bens terrenos. Então, meus amigos, é verdade que ninguém precisa desprezar os bens, principalmente se conquistados com muito esforço. No entanto, aí é onde está a verdadeira lição. No entanto, é preciso a gente aprender a sutil diferença entre possuir esses bens materiais, e se deixar possuir por esses bens. Olhem, prestem bem atenção à diferença entre isso. Eu vou repetir. A gente precisa perceber a grande diferença que existe entre possuir bens materiais e se deixar possuir por esses bens. Então, a gente não pode se deixar dominar pelas questões materiais, que é atraente, que nos instiga, mas que também nos provoca e talvez eu poderia dizer que nos leva a despertar para alguns defeitos que a gente tem que ficar combatendo, principalmente o orgulho, essa não virtude. E ao tempo em que a gente precisa cultivar cada vez mais a virtude da caridade. Por isso mesmo, essa leitura eu achei bastante oportuna para esse ponto do Evangelho. É justamente a gente praticando a caridade no sentido estrito, é que a gente vai se afastando dessa não virtude, como no caso o orgulho, a vaidade, a luxúria. Então, conforme o grande pensador fala, ele diz o seguinte: o tesouro do sábio é a sua mente. Então, o tesouro do sábio é a sua mente. E do tolo são seus bens. Então, que a gente possa sempre refletir nesse ponto. Que a gente possa sempre refletir nessa questão. Por quê? Porque o verdadeiro tesouro, meus amigos, é aquele que a gente pode levar conosco quando a gente vai para o mundo espiritual. Nenhum desses tesouros materiais que a gente pode acumular aqui na Terra, ou através dos meios legais, de um trabalho esforçado, ou não, a gente vai conseguir levar quando a gente fizer a passagem. Não. Então, para a vida espiritual, para a nossa vida real, o que a gente vai levar na bagagem, sim, são as virtudes que a gente desenvolveu, que a gente cultivou, que a gente praticou aqui. Então, as várias lições que o Mestre nos ensina, com suas mensagens no Evangelho, com as belíssimas parábolas, as histórias, é justamente para que a gente possa internalizar essa necessidade de mudança, mas uma mudança em que a gente não perca o sentido da nossa caminhada evolutiva. Então, eu tentar ser cada vez mais uma pessoa caridosa, eu vou estar galgando um passinho a mais no meu processo evolutivo. Mas daí, se eu sou uma pessoa avarenta, uma pessoa egoísta, que faço dos meus bens materiais tudo, a minha vida,
aí eu não vou estar dando um passinho para frente, eu vou estar dando muitos passinhos para trás, né? A Grace, ela fala, é muito grandioso quando temos esses bens e compartilharmos com o próximo. É de uma grande riqueza, exatamente, Grace. Aí está o sentido. Não é condenar os bens. Isso é natural. Ter os bens e saber usar de forma valorosa, em que eu posso ajudar o meu próximo, é a grande virtude. Como você colocou muito bem, compartilhar com o próximo é a grande riqueza. Em nenhum momento, né, o mestre pede para você se desfazer dos seus bens. Não. Se você os tem, pois use-os sabiamente. Gente, quantas e quantas situações, quantos irmãos ao nosso lado a gente pode auxiliar, né? E que muitas vezes, devido a essas não virtudes que a gente ainda tem, de forma às vezes bem enraizada, né? E que a gente está trabalhando para justamente progredir nessa caminhada, a gente não consegue perceber, a gente não consegue ver o que às vezes é tão óbvio, né? Então, todos esses bens materiais, esses recursos, eles estão à nossa mão temporariamente. Deus está dando para a gente esses bens para serem administrados temporariamente. Né? E a sabedoria está em como a gente vai administrar esses bens. Se eu opto por servir de alguma forma para fomentar o meu progresso e também o progresso dos meus familiares, dos meus filhos, dos meus irmãos, parentes ou não, aí eu já estou fazendo o bom uso da minha riqueza, como a Grace falou. Então, quando as riquezas terrenas, elas geram saúde, quando elas geram salários, educação, oportunidades dignas para o ser humano, seja ele nosso parente ou não, então essas riquezas, elas são geradoras de quê? De tesouros no céu, né? São justamente a garantia desse bem-estar do espírito que é imortal, que vai fazer com que ele seja bem aproveitado. Então, as riquezas, elas podem nos proporcionar, dependendo da forma que serão utilizadas, infelicidades ou grandes felicidades. É muito comum a gente escutar assim dizer, mas se eu tivesse dinheiro eu seria feliz. Outros já dizem, dinheiro não traz felicidade. Vocês já ouviram essas frases algumas vezes? Muitos próximos da gente chegam e dizem assim, eita, se eu tivesse dinheiro, eu seria muito, muito feliz. Para mim só está faltando dinheiro para ser feliz. Aí já outros a gente escuta falar, não, dinheiro definitivamente não traz felicidade. E aí, inclusive, nos relatam exemplos. Não vê fulano, principalmente no mundo artístico, né, em que a gente escuta muitas histórias, a mídia, essa questão da tecnologia, basta um pequeno detalhe e já fica mundial. Então a gente percebe, olha, artista tal, tem mansão, tem isso, tem aquilo, mas é infeliz, né? Ele é triste, ele não está feliz. Então para que serve tanto dinheiro? A gente vê muito, a gente escuta muito, né? Então, a gente sabe que o homem moderno, ele é levado pela sede de conquista, ou de conquistar mais e mais e cada vez mais. E essa sede de conquista, o que leva inevitavelmente ao esquecimento de si próprio, né? E quando a gente esquece de si, algo muito ruim acontece, que é justamente
a perda da minha paz interior. Então, se eu termino esquecendo de mim pela ânsia, pela sede de conquista exagerada e dessa forma acumular bens, eu termino perdendo a minha paz. Então, por muitas vezes, essas frases que a gente escuta têm até sentido, né? Muitas vezes temos essas riquezas e a gente não percebe, e é fato, né? A gente precisa criar um mecanismo de valorização dos bens espirituais, dos materiais, desde que ele possa ajudar o próximo. Então, é imprescindível que a gente cultive no nosso coração, no coração de quem a gente está próximo, as virtudes. Essas virtudes que vão germinar e vão, de uma certa forma, florescer e proporcionar o que a gente mais procura, que é a felicidade. Essa procura constante da felicidade. Consequentemente, da paz interior. Porque não tem coisa melhor do que a gente ter paz interior. Portanto, a verdadeira paz de espírito, ou estado de espírito, né, depende de como a gente reage a essas situações externas. Como, por exemplo, a possibilidade de desprendimento material e a elevação de algumas qualidades ou sentimentos, como as emoções, o raciocínio, a caridade, a benevolência, né? Não se deve transformar em um apego, não se deve transformar que um apego lhe absorva, né, esses sentimentos bons e, de uma certa forma, paralisar o seu coração. Então, no nosso evangelho de hoje, ele tenta nos mostrar isso. Sim, existe a necessidade do desprendimento dos bens terrenos. E ao tempo em que a gente precisa elevar, cultivar, praticar cada vez mais as boas virtudes. A gente, quando lê essa passagem do Evangelho, né, ele pode, às vezes, trazer algumas dúvidas. Em nenhum momento a gente coloca aqui que tem que ser desperdiçado os bens, né? Ah, não, eu sou rica, então eu vou desperdiçar os bens para que eu possa ter esse desprendimento. Não, porque de uma certa forma, se você o tem, Deus está permitindo que você o tenha. Porém, a grande lição é saber como usar. Por isso que sempre se fala que a riqueza, ela é uma prova muito mais difícil do que a pobreza. Ser rico é mais difícil do que viver na humildade. E isso por quê? Porque, de certa forma, os bens terrenos, eles trazem grandes possibilidades de vidas que antes não eram imaginadas. E aí, muitos caminhos são abertos, que satisfazem, às vezes, aquelas não virtudes mais profundas dentro do nosso coração. E essas possibilidades, inclusive a exacerbação do egoísmo, é o grande detalhe da mensagem. A gente precisa sempre lembrar isso. Cita o pai de família, e eu acho que vocês já devem ter ouvido falar isso, é comum a gente escutar isso. Cita o pai de família que ele acumula bens, dizendo que é para seus filhos, quando muitas vezes está geralmente procurando enganar-se a si próprio em relação ao seu apego aos bens. Então, quem ainda não ouviu essa história, diz, não, eu estou trabalhando para acumular bens para deixar para os meus filhos. Muitas vezes a gente ouve isso. E lógico, a gente tem os dois lados da moeda. A gente pode considerar a sinceridade desse objetivo, que é claro,
mas também pode estar, né, do outro lado, o endurecimento dessa lição e a exacerbação do egoísmo. E aí, quando a gente chama atenção para essa questão do egoísmo, esses pais que falam, que estão, né, deixando para os filhos, se não for realmente com um objetivo sincero, os pais também estão passando para os filhos essa mensagem equivocada, né? Essa mensagem da exaltação do orgulho, do egoísmo e, consequentemente, o endurecimento dos corações dos filhos, dos descendentes e dos próprios pais. Então, a gente precisa ter muita atenção nessa questão da riqueza. Ao permitir a posse das riquezas, a gente tem que ter uma linha divisória entre a avareza e o desperdício e o uso consciente e o uso em bem do próximo, em prol do bem do próximo, né? Então, Deus, ele diz o seguinte, em muitas passagens: Deus colocou a caridade, santa e salutar virtude, que ensina o rico a dar sem ostentação. Porque é muito importante. Em várias passagens do Evangelho a gente escuta, você pode dar com uma mão e que essa mão que você deu não precisa estar divulgando, né? Esconda, né? Você não precisa ficar falando, né, os bens que você está fazendo para o próximo. Doar-se sem ostentação. Então ele coloca, né, a caridade de forma pura, virtuosa, né, dar sem ostentação. Para quê? Para que o pobre possa receber sem humilhação. Também cabe citar aqui uma frase do Mestre Jesus, que ele disse o seguinte: também vos digo, granjeei amigos com as riquezas da injustiça, para que quando estas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Isso está no Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 9. Então, nessa frase, Jesus, reconhecendo a imperfeição dos homens, né, ele pensa não só nessa imperfeição no passado e no presente, mas ele recomenda que se deve aproveitar os bens terrenos, mas para tentar ajudar o próximo, não para fomentar o seu egoísmo e o seu orgulho. Então, através do bom emprego da riqueza, pouca ou muita, né, erros e injustiças, ódios e agressões de um passado recente ou remoto podem ser pagos. E podem ser pagos aqui, agora, na atualidade. Além de desenvolver o amor nas mentes e corações dos benfeitores de hoje, que estão tendo essa oportunidade da riqueza, né? E que muito provavelmente, ou que podem ter sido algozes no ontem, no passado, e que estão agora nesse momento para resgatar, né? E esse é um passo para o processo evolutivo. Ao usar sempre bem essa questão do desprendimento, a gente pode lembrar de Paulo, o apóstolo que disse no fim de sua vida: sei viver na abastança e sei viver na penúria. Proceder assim é sábio e bom. Então vejam que interessante essa frase. Porque o apóstolo Paulo, ele também teve o seu momento de desprendimento dos bens terrenos. Então, nem desprezo e nem valorização acima do que realmente valem esses bens materiais, mas como utilizá-los para as finalidades do bem viver aqui, nesse momento de encarnação, nesse momento em que estamos, né? Então,
eu gostaria de colocar aqui uma frase, né, que Kardec fala, que é justamente para fechar esse nosso ponto. Aprendei a contentar-vos com um pouco. Se sois pobres, não invejais os ricos, porque a fortuna não é necessária à felicidade, embora muitos acreditem que só se é feliz se tiver bem material, né? Se sois ricos, não vos esqueçais de que os vossos bens vos foram confiados e que deveis justificar o seu emprego. Então, muito será dado e muito será cobrado. Por isso que se fala que a prova, né, da riqueza, ela é muito mais penosa, difícil, do que o da pobreza. Justamente porque a gente tem que ter esse discernimento de usar de forma bem sábia todos os bens que Deus nos proporcionar, né? E aí, quando Kardec pergunta o princípio segundo o qual o homem é apenas o depositário da fortuna de que Deus lhe permita gozar durante a vida, tira-lhe o direito de transmiti-la aos seus descendentes? Então, fechando o capítulo, São Luís, ele responde: não pode fazer, porque a execução desse direito está sempre subordinada à vontade de Deus, cujas leis agem sempre de acordo com as necessidades evolutivas do espírito. Então, após o desencarne, nada mais na Terra lhe pertence. Assim, se for melhor para os seus descendentes, isso visando o processo evolutivo, se assim for melhor para eles ficar sem esses bens, então esses descendentes o perderão, de alguma forma ou de outra, por justamente não precisarem da prova da riqueza, ou porque lhes serão mais proveitosas as experiências de pouco ou nada possuir, além do que possam conquistar em uma vida mais simples. Portanto, meus amigos, que possamos ser sábios ao lidar com os nossos bens terrenos, que a gente possa cultivar o desprendimento desses bens de forma inteligente, que a gente possa sempre possibilitar o bem do próximo, que a gente possa sempre ter a consciência tranquila e não perder o amor próprio, se entregando às facilidades, às riquezas e esquecendo de si, esquecendo do próximo. Vamos cultivar a caridade, vamos esquecer o egoísmo, vamos esquecer a avareza, a luxúria. E quanto mais qualidades e virtudes a gente puder cultivar, seja em pequenos gestos, em grandes gestos, em ações benevolentes, a gente vai sim estar dando um passo para a nossa caminhada evolutiva ser mais feliz. E, consequentemente, seremos mais felizes. A eterna procura da felicidade. Então, meus queridos, era essa a minha contribuição de hoje. Eu espero que tenha sido compreensível. Obrigado pela participação. Obrigado, Grace, pela interação. Tá? A live vai ficar no IGTV. Depois, quem desejar assistir, que não teve a oportunidade agora, indique para os amigos. E assim a gente conclui o capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Amanhã já é o início de um novo capítulo, o capítulo 17, e a gente aguarda vocês nesse mesmo horário, aqui pelo Instagram do Lex, para mais uma conversa sobre o Evangelho. Tá? Então, antes de dar as saudações finais, vamos fazer a nossa prece, tá, de encerramento. Pai, Mestre amado, Maria Santíssima, benfeitores espirituais,
Gratidão por termos aprendido um pouquinho mais, internalizado um pouco mais todos os teus sábios ensinamentos. Que possamos, Mestre, cada vez mais termos a inteligência, a sabedoria de praticarmos o desprendimento dos bens terrenos e, de certa forma, cultivarmos cada vez mais as virtudes que nos impulsionam para o progresso evolutivo. Sermos mais caridosos, benevolentes, indulgentes e assim, Pai, irmos construindo a nossa felicidade, a nossa tão sonhada felicidade. Que possamos irradiar paz, luz e amor para todos os nossos familiares, vizinhos, para o nosso planeta, Mestre. Que possamos ter um final de semana tranquilo e com saúde. Te pedimos permissão para dar por encerrado o Evangelho desta manhã de sexta-feira. Fica conosco hoje e sempre, Mestre. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus amigos, tenham todos um excelente final de semana, com muita paz, muita saúde, muita luz. E amanhã, no mesmo horário, capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Paz e luz para todos e até a próxima. Beijo no coração.